Olá, estamos aqui com a questão de número 3 da SpaceX 2014. Eu peço que, por gentileza, você pause o vídeo e tente pensar um pouco nessa questão antes de ver essa resolução, tudo bem? Então, vamos lá. A questão, ela é basicamente a análise de uma função trigonométrica, tudo bem? Nesse caso específico, a função cosseno. E a gente vai relembrar alguns pontos importantes e fazer uma análise geral dessa questão para você verificar quais alternativas são falsas e o porquê são falsas e quais são verdadeiras. Primeiramente, a gente vai analisar essa equação essa função que é dada para a população de peixes, tudo bem, no local. Você percebe que ela é diretamente proporcional ao valor dessa função cosseno aqui que nos é dada. E você tem que lembrar da seguinte coisa: a função cosseno, ela assume como mínimo o valor menos 1 e ela assume como máximo o valor 1, tudo bem? Então daqui a gente já consegue tirar duas informações, que a população máxima de peixes que a gente vai ter vai ser igual a 5.000 mais 1.000, tudo bem? Porque assumindo que o cosseno vai assumir o valor de 1. Ou seja, a população máxima de peixes que eu vou obter vai ser igual a 6.000. Analogamente, quando eu quero analisar a população mínima, eu vou substituir o cosseno por menos 1, de tal forma que eu vou ter aqui 5.000 menos 1.000, que vai ser igual a 4.000. Essa é a minha população mínima, tudo bem? Disso daqui você já consegue matar algumas alternativas aí que você está analisando. Agora eu quero verificar para quando que acontece esses pontos de máximo e os pontos de mínimo, ou seja, qual o valor de t que vai me fornecer isso daqui. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o cosseno assume valor igual a 1 quando o que tem dentro dele é igual a zero, ou seja, a gente quer que t menos 2 sobre 6, isso daqui vezes π, seja igual a zero. Quando você resolve essa equação, você vai verificar que o t é igual a 2. Ou seja, o máximo da população acontece no mês 2, no mês de fevereiro. E quando que vai acontecer o mínimo? Quando essa expressão aqui for igual a π, que é quando o cosseno assume o valor menos 1. Então, como a gente quer isso aqui igual a π, a gente quer a expressão dentro do parênteses igual a 1. Ou seja, t menos 2 sobre 6 é igual a 1. De tal forma que a gente vai obter t igual a 8. Tudo bem? Então, esse daqui é o ponto de máximo, M maiúsculo, e esse daqui é o ponto de mínimo, o M minúsculo. E por que, que você está analisando isso? Porque a função cosseno ela vai ser mais ou menos dessa forma aqui, né? Quando a gente vai plotar o gráfico dela. Ela vai ter aqui a reta, aí ela vai subir aqui até o máximo, aí depois ela vai descer, aí depois ela vai subir de novo, enfim. E você percebe que do ponto de máximo aqui até o ponto de mínimo, vou escrever aqui Mzão e Mzinho, ela é estritamente decrescente, ou seja, esse ponto que está entre o Mzão e o Mzinho é a época de estiagem, é a época que os peixes decrescem. E essa época para frente e dessa época para trás é a época em que a população está crescendo, ou seja, é a época chuvosa. E se você for analisar então do mês 0 até o mês 2, a gente tem uma época chuvosa aqui, vou colocar um C, aí aqui entre os dois eu vou ter a época de estiagem, vou colocar a letra E, e aqui até o mês 12 eu vou ter a época de chuva de novo. Ou seja, no intervalo 0 a 2 e do intervalo 8 a 12, que são os meses, vai ser a época de chuva. E entre 2 e 8 a gente vai ter a época de estiagem. Quando você faz essa conta aqui, você verifica que esse tempo total dá exatamente 2 trimestres, ou seja, um semestre inteiro, 6 meses. Que aqui a gente tem 2 meses e aqui a gente vai ter 4 meses. Então, isso daqui a gente já verifica que dá 2 trimestres. Tudo bem? E isso daqui você já verifica que é a própria resposta da questão. Mas só que vamos verificar qual que é o valor da população média para a gente matar a questão e ter a certeza de que não é a alternativa E. Tudo bem? Quando você vai verificar a população média, o que acontece no caso? O valor médio que a função cosseno assume vai ser igual a zero. Por quê? Ela vai ser nesse formato aqui. Aliás, essa daqui é a função seno, só que a gente pode deslocar
isso aqui é válido tanto para a função seno quanto para a função cosseno, tudo bem? A função cosseno, ela começa aqui do alto, ó. Pronto, ela começa aqui do alto. E você percebe que essa área aqui, que está na parte de cima, é igual à área que está embaixo. Ou seja, em média, é como se ela estivesse aqui no zero, no eixo x. Ou seja, a gente pode assumir que, quando a gente está considerando a média, a função cosseno assume o valor médio. De tal forma que a gente tem que a população média é igual a 5.000. Assumindo que o cosseno ele vai ser igual a zero, tudo bem? Então, a população média é igual a 5.000. E de toda essa análise que nós fizemos, a alternativa correta, então, vai ser a alternativa de letra A, de Avogadro, tudo bem? Espero que a explicação tenha sido clara e obrigado por assistir.